Bom dia, crianças. Vamos de conteúdo novo em história para encerrarmos, né, esse nosso mês. Vamos falar sobre a sociedade, tá certo? O homem, né, desde o início, né, da nossa vida na Terra, o surgimento lá na pré-história, o homem sempre vive em grupo. Por isso que dizemos que o homem é um ser social. Ninguém vive sozinho, ninguém vive isolado, certo? Então, sempre. Então, vejamos aqui esta imagem, como você pode estar vendo. A questão aí é o coletivo. Eles viviam, né, mesmo lá na pré-história, né, mesmo no surgimento, ele sempre viveu, né, em grupo. Então, nós somos um ser social. E esses homens, né, que viviam nessa época, eles achavam prático, né, se estabelecer, fazerem uma residência, né, ter um local para eles ficarem, para se protegerem do sol e da chuva, sempre próximo a rio, porque nós sabemos que não tinha objetos naquela época para ele armazenar água. E a água é um recurso natural indispensável à nossa sobrevivência. A gente não sobrevive sem água. Então, eles não tinham também locais para armazenar água. Então, por esse motivo, eles viviam próximos, né, a rios, gente, certo? Porque o animal, ele caçava na natureza, matava, levava e se alimentava. Da mesma forma, coletava frutos, né, na natureza, levava, se alimentava, né? Então, o desenvolvimento desses primeiros povoados aí, gente, das pessoas nessa época, eles surgiram, né, graças às inovações tecnológicas, como o controle das águas dos rios, quando eles tiveram a ter esse controle, né, o aparecimento da roda, né, a questão para moer, né, e também da escrita. Depois nós temos aqui o homem, sempre ele vivia em bandos, viu? Sempre ele vivia, né, um ser social, né, não vivia sozinho, sempre comandado pela pessoa mais velha. Lá nos índios a gente até via, tinha a figura do pajé, né, do cacique, aquele que tinha mais experiência, né, que era o curandeiro, né, que era a pessoa mais forte da tribo para fazer a defesa. Então, com o passar do tempo, gente, esse grupo ele foi crescendo, né, graças com certeza, né, ao casamento, né, com outros grupos, e assim eles formaram verdadeiras famílias bem estendidas, né, ou bem grandes, né? E até hoje a propriedade, ela era, até então, né, gente, a propriedade ela era coletiva, tudo eles dividiam entre todos. Ou seja, não existia dono. Tudo que era produzido pertencia, né, a toda aquela comunidade, certo? Mas só que foi passando o tempo, essas famílias foram crescendo e aí houve a necessidade de se determinar, né, os locais onde cada um iria ficar. E aí, quando houve essa necessidade, gente, surgiu a propriedade privada. Propriedade privada, você sabe que só entra quem é permitido, no caso. E com esse fato começaram os problemas, dando início, né, a brigas pelas melhores terras, né, gente? Então, aqueles que não tinham uma relação muito próxima com o chefe do grupo, pela lógica, eles eram desfavorecidos, iam ficar, né, bem mais distante, em terras mais impróprias para a produção, como a gente sabe, né? E aí as pessoas mais pobres, né, começavam a sofrer. Os empobrecidos e com fome retornaram para seus antigos chefes, né? Isso submetiam, eles eram obrigados a pedir o chefe, né, a trabalhos forçados em troca de comida. Isso é muito triste para você ver. Desde, né, o surgimento, né, já acontecia essa questão, né, da desigualdade social. E os chefes, né, foram enriquecendo porque eles acumulavam os excedentes, né, as sobras, né, das colheitas e assim eles organizavam grupos para tomar a terra dos outros povos, certo, gente? Então, para a gente ver no início, logo da nossa formação, já existia, né? Já existia nessa época a questão da desigualdade social, porque surgiu. Quando era só o coletivo, tudo eles produziam, dividiam para todo mundo, não tinha problema. Mas a partir do momento que surgiu a propriedade privada, aí sim surgiu esses conflitos, esses problemas. Certo? Então, as guerras sempre, esses conflitos sempre existiram, viu, gente? Não é de hoje. Os escravos, como nós sabemos, eles eram trazidos por meio de guerras, né, para cá, para trabalhar na lavoura, né, e eram divididos aqui, né, os submetidos a trabalhos rigorosos, e eles não tinham, né, o que? Direitos garantidos,
certo? Como nós sabemos, os escravos que eram trazidos da África. E assim surgiu o que nós chamamos de Estado. E o que é isso, né? Esse Estado, ele era o organizador da vida social. Ele comandava a economia, certo? A política, a segurança, a administração, a religião. E no caso do Brasil, não existia a presença forte de um Estado, certo, gente? Os grupos que viviam aqui no território brasileiro, eles eram classificados como seminômades. E o que é isso? Seminômades é porque eles se deslocavam de um lugar para o outro, né, de acordo com as suas necessidades, certo? E esses grupos também, eles não tinham noção nessa época de acúmulo de riqueza. Eles faziam o quê? O escambo. O escambo, que é o quê, gente? É uma espécie de comércio. Aqui se deu o surgimento do comércio. Eles trocavam mercadorias sem a interferência de dinheiro. Nessa época não existia dinheiro. O escambo é a troca de alimentos excedentes, né, por aqueles alimentos que eles não produziam. Então, devido nós não termos aqui a presença de um Estado forte na questão da economia, né, da política, da segurança, da administração e da religião, acredita-se que ainda hoje, nessa falta de organização do Estado, por isso que o nosso Estado hoje, né, não é tão forte, né, e centralizado, certo? Então, nem tudo era coletivo. Ressaltando isso, nem tudo naquela época era coletivo. Os objetos pessoais, eles eram privados, certo? Era de uma pessoa, tinha um dono. Bem como os caciques podiam ser pagos por serviços ou produção coletiva. Então, observe, coletivo, né? Quando eles viviam de forma coletiva, é porque tudo que eles arrumavam, tudo que eles produziam, era dividido em toda a comunidade. Então, a partir do momento que surgiu a propriedade privada, a questão das pessoas começarem a ter, surgiu a desigualdade social. Algumas pessoas com grande quantidade de terras e outras sem terra. E depois ainda tinham que ir pedir, né, se submeterem, né, a pedir serviço para troca em comida aos senhores, aos grandes proprietários de terras. Então, esse conteúdinho, meus amores, vocês podem estar vendo no nosso livro, certo? De história, ele é pequeno, é simples. Na página 39 a 41. E em seguida, vocês façam a atividade, página 42 a página 44.